Boa noite, Norminha, tudo bem? Já apareceu aqui na tela. Que Deus te abençoe, querida. Neste momento, nós vamos, graças a Deus, cumprir mais uma meta. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos ampare hoje e sempre. Quem é mais, tá? Só Norminha Braga. Normal e Cruz. Bom. Normal, Claudivane, chamando. Vamos, queridos irmãos, neste momento, elevar os nossos pensamentos, direcionar ao nosso Pai Celestial, para que possamos, neste momento, elevando os nossos pensamentos a Ele, em primeiro lugar, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos na vida física, fazendo os nossos trabalhos, e que Ele nos dê a força necessária, que nos dê o amparo que nós tanto precisamos para, nessa caminhada aqui na terra, possamos ser os trabalhadores da última hora. Deus, nosso Pai de infinita bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, como tantos estão passando nesse momento. Dás a luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dás ao viajor, que somos nós, a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Derrama, Senhor, o teu luzeiro incomparável do amor, o teu bálsamo consolador, a medicação salutares em prol de todos aqueles que ora se encontram no leito de dor e sofrimento, derramando sobre eles, Senhor, nosso Pai de infinita bondade, as tuas bênçãos, embora sabemos, Senhor, que aqueles que terão que retornar para a vida espiritual, para uma nova aprendizagem, uma nova caminhada, irão. Mas abençoa as famílias, a todos aqueles que têm seus pais, sua parentela internada, que possa dar a eles o conforto necessário para vencer mais uma vez toda essa situação que o mundo passa, esse mundo de provas e expiações, mas que seja feita, Senhor do céu, a tua vontade e não a nossa. Deus, obrigado por mais essa oportunidade que Ele me concede nessa noite, e abençoa a todos que já se fazem presente, junto com seus familiares, com seus amigos, que as tuas bênçãos, Pai amantíssimo, seja conosco todos hoje e sempre, que assim seja. Prezados irmãos, hoje nós vamos falar de um assunto que todos nós devemos aprender, que devemos nos encorajar, ter realmente a alegria da alma nessa compreensão do tema de hoje.
que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, que é retribuir o mal com o bem. Esse ensinamento, esse trabalho de aperfeiçoamento já começa dentro dos nossos lares, através de uma esposa, dos filhos, de neto, de bisneto, que vai somando, aumentando a família, e cada criatura, cada espírito que encarna no nosso seio familiar, eles trazem consigo aquilo que já viveu em outras épocas, em outras encarnações, e que vem para o nosso meio para desfrutar nova aprendizagem. E se faz preciso que o casal, o pai, a mãe, o avô, o bisavô, esteja já tenha adquirido algum conhecimento evangélico, principalmente pautado nesse tema que hoje nós vamos desenvolver, mas para isso precisa o amor, caminhar na vereda de Jesus, aprendendo as lições do Evangelho de Jesus, para também saber distribuir esses mesmos ensinamentos. Então, vamos no capítulo 1, ou seja, no capítulo 12, item 1. Aprendeste, que foi dito, amarei os vossos próximos e odiarei os vossos inimigos. Era o pensamento do passado. Eu, porém, disse Jesus, nos ensinou e deixou essa tarefa para todos nós. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que te odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos, porque se nós só amamos os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Os que vos amam, não procede assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudarem, a que está mais próximo da gente, que é com isso fazeis mais do que os outros. Não fazem outros tanto os pagãos? Mateus capítulo 5, versículo 20. Veja só, que Jesus quis nos ensinar é que com as lições que nós temos adquirido através do Evangelho que Ele deixou como uma grande herança para todos nós, para que nós possamos nos adaptar através dos estudos, na nossa transformação, aprendendo a amar até mesmo aqueles que são os nossos inimigos. Foi isso que Jesus ensinou. Mas, Claudivan, como é que eu vou abraçar, como é que eu vou dar um aperto de mão numa criatura que me odeia, numa criatura que pensa sempre com ele, através de mágoas, etc., de nos fazer o mal? Queridos irmãos, veja
de acordo com esse item que nós acabamos de repassar, Deus, na sua bondade infinita, o nosso Pai Celestial, amor supremo, Ele manda o sol brilhar para todos, sem fazer seleção, porque todos são seus filhos. Da mesma forma que no nosso seio familiar, nós temos aquelas criaturas que têm já traz consigo aquela energia amorosa, a simpatia, né? A compreensão através dos nossos aconselhamento para eles, mas também tem aqueles que são relapso a essas orientações, são aqueles que traz consigo determinada situação ainda muito pequenina, que nos faz sempre sofrer as dores do espírito, pela vergonha, pelas decepções, pelos males praticados, né? Mas essa criatura, nós não devemos fazer o despejo dela, mas sentir realmente no nosso eu, no nosso ego, né? Pena dessa criatura, desse filho que Deus indicou para que ele venha fazer parte da nossa família, porque a função do pai e da mãe é de abrir as páginas do livro mental para que possa dirigir essa criatura para o caminho do bem, para o caminho do amor. É claro que nós vamos encontrar criaturas do nosso sangue, nosso filho, nosso neto, nosso sobrinho, com pensamentos diferentes, mas devemos compreender, de acordo com esses ensinamentos do Evangelho, de que nós devemos nos preparar, em primeiro lugar, estamos aqui no mundo para isso, para aprender as lições necessárias, assim como a criança vai, ou como já fomos há muitos anos na escola, aprender as lições para que nós pudéssemos avançar, ter o nosso emprego, o nosso trabalho através do conhecimento adquirido. Então, há uma grande necessidade, ou a maior necessidade, de nós servirmos a Deus e a Jesus, né? Na condição de instrumento na terra, instrumento esse que é o pai, que é a mãe, que é o avô, que é a avó, que é o tio, que é a tia, assim sucessivamente, né? Desde que nós nos encaminhamos o nosso pensamento, a nossa vontade, a nossa dedicação pelo amor a Deus e a Jesus, de ir buscar na fonte essas lições necessárias para a nossa evolução espiritual. E que fonte é essa? Vamos lembrar de uma orientação que Jesus, o nosso mestre amado, com o seu amor, chegou a uma mulher, se aproximando dela, e pediu água. Aquela mulher estava tirando água no poço de Jacó para levar para a sua casa. E Jesus fez um teste com ela. Mulher, dá-me um pouco desta água para que eu possa beber e aliviar minha sede, do corpo físico. E ela disse: Senhor, tu és judeus e vem pedir água a uma mulher samaritana, que era um povo desprezado por aquela sociedade da época. E Jesus simplesmente respondeu a ela: mulher, mas eu tenho uma água, se vós beber dela, jamais voltarás a ter sede. Então,
a fonte dessa água, prezados irmãos, queridos amigos, é o Evangelho de Jesus. A mensagem que ele trouxe do nosso Pai Celestial para distribuir com todas as suas criaturas aqui na terra. E para tal é a nossa meta, é por isso que nós estamos hoje aqui na tribuna, trazendo essas lições do Evangelho, porque além de ser pai, de ser avô, de ser bisavô, de ser tio, ser padrinho, etc., eu sou uma criatura com a minha pequenez espiritual ainda, mas estou buscando os evangelhos de Jesus, servindo de instrumento, não só de pai para os meus filhos consanguíneos, mas servindo de instrumento na terra para também distribuir esses ensinamentos através dos evangelhos, para que as criaturas se apeguem e procure saciar a sua sede de conhecimento através desse mesmo evangelho, para você ter a compreensão real, porque nós estamos aqui. Aí aquela pergunta: pai, o que é que eu estou fazendo aqui na terra? Eu não tenho mais o que fazer, estou preocupado com meu filho não me obedece, e eu estou sendo decepcionado, estou triste com minha vida, a vida não me interessa mais. Não interessa sim. Tomando ou bebendo a água que Jesus ofertou à mulher samaritana, e a doutrina espírita vai trazer uma água cristalina, uma água friazinha, para que a gente possa saciar a nossa sede com esses conhecimentos. Então, como é que eu vou amar o meu inimigo, aquela criatura que me detesta, que não quer saber da minha pessoa, que pensa em me matar, que pensa em fazer isso, fazer aquilo? Nós podemos sim, prezados irmãos. E como podemos ajudar? É retirar as mágoas de nós, essa impressão difícil na nossa cabeça, no nosso pensamento, e colocar sobre isso o amor. E pelo menos aprendermos a fazer a prece que Jesus nos ensinou, quando ele disse: Pai nosso que estás no céu, santificado é teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as minhas faltas, os meus pecados. E perdoa também a todos aqueles que são os devedores, são os nossos inimigos. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Olha como muda a nossa situação, saindo de uma escola atrasada, buscando lições mais espiritualizadas nesse sentido, e você compreende que o sol, conforme a lição, nasceu para todos, tanto os bons, que já são bons, e como para os maus. Mas o mal não vai ser uma coisa fixa para todo o tempo no espírito. O espírito se transforma. Ele nasceu, Deus criou a cada um de nós para o aperfeiçoamento. É preciso que possamos abrir a nossa mente, captar essas lições maravilhosas do Evangelho e fazer dessas lições o alimento espiritual para cada um de nós, como também para todos nossos amigos,
e também os nossos inimigos. Se Ele não nos escuta, mas Deus escuta as nossas preces. Sabemos que, ora, nós estamos nesse mundo que é considerado o mundo que está numa fase também de aprendizagem, também de melhoramento, também de crescimento, determinado hoje pela espiritualidade como um mundo de prova e de expiações. Olha, o que é a prova e o que é expiações? Quando nós recebemos em nosso lar, na nossa casa, aqueles entes queridos que vêm numa condição de criança, que nasce no nosso berço, a gente sabe que aquele momento que reencarnou, que chegou à tona, uma criancinha que a gente bota no braço, que cheira, que abraça, é aquele mimo, aquele amor contente. E mais depois nós vamos observando que essa criaturinha vai despertando algo nele que nós não começamos a tolerar. E vamos tentar modificar aquela situação, não é assim? Isso está espraiado por todas as famílias. E assim, nós, porque Deus, Ele que é o Pai de infinita bondade, e permite que venha na minha família uma criatura que nós demos todo mimo, todo amor, toda dedicação na condição de pai e de mãe, né? E de repente essa criatura desperta para o mundo, trazendo as decepções para a minha casa, para eu que sou pai, para a minha esposa, para os seus irmãos, porque que males eu fiz? Olha, prezados irmãos, se formos fazer uma reflexão dentro dessas lições que nós aprendemos, isso chama-se provas. Nós estamos passando por essa prova, porque também, assim como o meu filho, meu neto, meu sobrinho, sei lá, a pessoa da família, também já fizemos. Essa é a prova, essa é a dor pelo qual os nossos pais anteriores, os nossos familiares passaram conosco. Mas Deus, nosso Pai de infinita bondade, nos dá oportunidades várias através do processo da reencarnação. Novas possibilidades de aprendizagem. E nós, na condição de pai, que também já praticamos no passado, aí vem aquela necessidade de aprender algo, como eu aprendi, de que quando criança eu era filho, mas eu tinha um pai, e o meu pai tinha o pensamento dele, tinha os pensamentos deles, a minha mãe também tinha os pensamentos dela, cada um goza do seu livre-arbítrio e processa de acordo com aquilo que tem acumulado dentro do seu eu, da sua mente. Uns caminham para o bem e outros caminham ainda para o mal. São criaturas aprendizes a caminho, mas são filhos de Deus. E nós precisamos nos adaptar a esse novo conhecimento que Jesus trouxe à Terra para começar também a distribuir esse mesmo ensinamento. Então, essa responsabilidade não é do pastor, não é do diácono,
não é do presbítero, não é do padre, não é do espírita, é de cada um de nós, porque o Evangelho veio à terra para todos. E veja que Jesus, quando esteve na terra, começou a atuar principalmente não com os doutores da lei, não com aqueles que tinham um alto conhecimento na época, não. Ele se juntava junto aos seus discípulos com aquelas criaturas mais pobres possível, tanto pobre na questão financeira, como os pobres de espíritos, que ainda não galgava esses ensinamentos que ora nós estamos com ele presente. E assim são esses irmãos nossos aqui na terra que ainda matam, que pintam sede aí com as criaturas, que estão ainda muito distantes dessa realidade. São aquelas criaturas que ainda não aceitaram adentrar a escola melhor do pensamento, que é o Evangelho de Jesus, que é a água que ele ofertou à mulher samaritana. Mas tenhamos paciência, que Deus sabe o que fazem, e nós ainda nos falta essa competência que está muito distante, mas é preciso, através desse Evangelho, esse amor que Jesus deixou para nós, para que nós possamos entender, buscando os caminhos para nos tornar, eu não digo os melhores professores, mas aprender também a ser o conselheiro e saber ter a paciência devida, que tudo vem no seu tempo devido. Hoje é aquele filho ingrato, é o sobrinho ingrato, é o neto ingrato, e assim sucessivamente, mas no amanhã ele sofrerá a transformação para uma condição muito melhor. Então, dando continuidade, disse Jesus: digo-vos, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20. Jesus ensinava: se a criatura não usar dessa justiça benéfica, quer dizer, mais abundante, de que aqueles homens da época, né, nós não entraremos no reino do céu. O que foi que isso Jesus quis dizer? Como ele também ensinou: na casa de meu pai existem muitas moradas. E nós hoje explicamos que as moradas são os mundos que povoam o universo. E mundo com as suas determinadas categorias, mundos de provas, de expiações, como nós estamos vivendo, mundo que foi já a terra no passado como um mundo primitivo, mundos felizes, mundos superiores, e assim sucessivamente vai mudando de graus. E por isso Jesus disse que aquelas criaturas que não tivessem esse pensamento através do amor, ainda não estavam preparados, ou nós também não estamos preparados para vivenciar, ter oportunidade de uma nova reencarnação nesses mundos felizes, ou no mundo espiritual, né? Então, é preciso aprender essas lições, né? E continuando: se somente amar os que vos amam, eu gosto da minha esposa, amo a minha esposa. Eu amo os meus filhos, eu amo meus netos, os meus familiares, mas não vou tolerar aquela pessoa lá adiante, uma pessoa de mau caráter,
Não vou aceitar, eu amo os meus. Olha, e se nós entendermos que aquela criatura que você detesta, ou que nós detestamos, não é o meu irmão também? Hoje, nós observamos ele em outro seio familiar. Amanhã, Deus dá uma oportunidade a cada um de nós, através do processo reencarnatório, receber aquelas criaturas difíceis na condição de filho, de neto, sobrinho e etc. Para vivenciar com ele essas lições maravilhosas do Evangelho. Aí vamos nos capacitar, vamos começar a aprender agora, meus irmãos, né? Nos capacitar a aprender a vivenciar o amor, mesmo com aqueles que estão muito distantes ou muito distanciados de nós. Mas eles são filhos de Deus, são nossos irmãos, vamos colocar isso na nossa mente. Ele é nosso irmão, filho de Deus, como nós somos também. Se somente amardes o que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Se o bem somente o fizerdes ao que vos fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida, se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá. Quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem, pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma, então muito grande será a vossa recompensa e sereis filho do Altíssimo. Oh, que coisa boa, coisa bonita, né, meus irmãos? Quando chegar essa oportunidade, né, de que vier para nós essa declaração, vós sois filhos do Altíssimo através do amor que aprendeste, que já começas a desenvolver também junto a teus irmãos. Que coisa bonita! Sede, pois, cheio de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Está lá no capítulo 6, versículo 32 a 36, em Lucas. O Evangelho nos ensina, é essa água friazinha, saborosa, gostosa, que Jesus ofertou à mulher samaritana, que são esses entendimentos, prezados irmãos. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Prezados irmãos, eu quero aproveitar o momento para dizer o seguinte: os nossos irmãos, filhos de Deus, que são conhecidos na terra como criatura maldosa, sem amor, que pratica todos os atos de crimes, que maltrata os seus irmãos na terra, coisas que nós temos assistido no cotidiano. Olha que tem pessoas ainda bastante animalizadas na terra. Mas eles chegaram aqui por acaso?
ou há uma predestinação maior, dando oportunidade através dessas reencarnações e de sucessivas reencarnações a essas criaturas. O que é a vida? Hoje eu estou com a minha família, estou com os amigos presentes diante de mim na tela. Estou aqui nesse mundo que eu agradeço a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, pela oportunidade que Ele me concedeu de aprender as lições necessárias para que eu pudesse chegar hoje aqui na tribuna, através das provas que me foram benéficas, E quando eu um dia procurava, prezados irmãos, um caminho para ser salvo, eu disse agora, a partir de agora, lá com meus 18 anos, eu vou dedicar minha vida a Jesus, vou ser um evangélico, que Deus abençoe a todos os evangélicos. Eu não quero me juntar à vida errante daqueles que eu vejo, dos meus conhecidos. Eu quero ter uma vida diferente. E um dia, à noite de sábado, eu fui assistir a uma reunião. E quando elevado pelo pensamento, pelaquela vontade, e eu disse: é agora, e vou levantar minha mão para aceitar Jesus. Que coisa bonita, que coisa gostosa, naquele momento era tudo que eu queria. Mas eu recebi um avisozinho, veio na mente assim: primeiro, compra um livro que ela se faz presente aqui junto ao meu lado, que era a Bíblia Sagrada, que é a Bíblia Sagrada. E eu aprendi muito com essa Bíblia. Primeiro, eu tive que ler toda a Bíblia. Muitas vezes chegava à madrugada, ia trabalhar de 7 horas no outro dia, mas eu estava com o livro 1 hora, 2 horas, um travesseiro na cabeceira da cama, encostada nas costas, e eu estava lendo para aprender aquilo ali. E foi aquele caminho ensinado pela espiritualidade para que hoje eu pudesse estar aqui. E depois foi uma lição extraordinária, que quando eu bem não esperava, aí disseram também: menino, compra a codificação. E o que é a codificação? São 5 livros da doutrina espírita. É preciso que você estude também. E assim, eu acertei o conselho e cumpri a meta. E hoje nós estamos aqui diante de vocês, né, trabalhando nesses assuntos, né? E a mente abriu, e nós hoje compreendemos melhor os ensinamentos de Jesus. Mas, além de trazer esse conhecimento para dentro da nossa mente, para o nosso espírito, é preciso as modificações. Aí onde está. Além de ter a intelectualidade, ter o conhecimento dos evangelhos, mas é preciso fazer as nossas modificações interiores, procurar ser criaturas melhores, procurar ser a menos com relação aos demais, aqueles que estão lá fora,
compreender por que eles ainda praticam mal. Porque são criaturas que ainda estão numa escala muito baixa de conhecimento e que ele vai ter a oportunidade também, como nós já temos, de alcançar também esse degrau dessa escada que nós estamos nela. Eu, pelo menos, talvez eu já botei o pé no primeiro degrau, estou fazendo um esforço tamanho para botar no segundo degrau, e a escada é alta, viu? Olha, é uma escada que sai daqui e vai para o céu. Quantos degraus nós temos que ainda nos esforçar para colocar os nossos pés nesses degraus e a nossa mão segurando, direcionado a Deus. Então é preciso essa compreensão, aprender, mesmo com todas as dificuldades, junto aos nossos familiares, aprender a amar. Não esqueça, prezados irmãos, jamais, de nas vossas preces, quando você pede para os seus familiares, para aqueles que estão mais próximos, vamos aumentar essa necessidade de elevar os nossos pensamentos ao Senhor do Universo, ao Deus Criador da vida, ao nosso Mestre maior Jesus, né? Que Ele também perdoe aquelas criaturas que ainda não sabem o que fazem. São eles aqueles que se encontram numa penitenciária, num calabouço, aquele que muitas vezes foi morto, né, por uma sentença nos Estados Unidos, na Rússia, etc., em outros países, pela pena de morte. E que não devemos detestar aquela criatura. Aquilo foi uma fase que ele está passando. É um aprendiz a caminho. E nós temos a obrigação, assim como Deus manda que o sol de sua criação ilumina nós todos, assim como a chuva, como foi de início, que cai para todas as criaturas, que banha os rios, que banha as criaturas, os animais, as árvores, né? E assim sucessivamente, também que nós possamos, na condição daqueles filhos que estão um pouquinho mais adiantados, saber respeitar e saber amar o benefício que Deus faz também para essas criaturas ainda distantes, que são nossos irmãos. É claro que muitas vezes nós temos aquela vontade de estar mais próximo daquela criatura, de ter um bom diálogo, mas não dá, porque os fluidos de cada pessoa são um pouco diferenciados, que a gente vai falar um pouco lá na frente, vou correr um pouquinho mais para chegar lá, né? Então, mas devemos respeitar que é uma criação divina e que temos a obrigação, pelo amor, né, de também pedir por essas criaturas começar a assisti-lo neste momento, que hoje, ao término desse trabalho, prezados irmãos, possamos, na hora que nós formos mentalizar, né, os nossos pedidos a Deus, né, no deitar, rogar também por essas criaturas. São nossos irmãos. É isso que a doutrina espírita vem nos ensinar. Então vamos adiante. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a porta de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho, que já havia dito. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar. Aí sim, vamos abrir um leque para novos conhecimentos. Neste passo, não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha
para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, aquela criatura que está vivendo conosco é o meu amor querido, o meu filho amado, é o meu neto, que a energia dele faz um bem tamanho à minha pessoa. É aquele abraço, mesmo sem se abraçar, estamos juntos constante. É aquela criatura que flui essa água dentro de nós, que é o amor. Mas, prezados irmãos, por que isso? Porque aquele filhozinho, aquele neto, aquele sobrinho, aquela pessoa que nós adotamos e está junto, as energias deles entram em conjunto conosco. Esse abraço fraterno entre ele e nós, de quem já nos conhecemos de longas datas, de tempos idos, e hoje ele volta para o seio familiar, para nos ajudar também nessa caminhada presente. No entanto, há criaturas também chamados parentes, é um exemplo, e que esse parente não entra na mesma linhagem daqueles que nós temos junto conosco. Porque é um espírito diferente, é um espírito cheio de travessura, né? De maldade, e não há essa ligação. O que é isso? Que mal é esse? Porque nós não aceitamos isso. Isso é chamado fluido, energia. A energia daquela criatura é diferenciada. E muitas vezes, até ele se aproximar de nós temos assim uma espécie de sofrimento. Aquela criatura que detesta a gente, embora nós não tenhamos feito nenhum mal para ele. Há uma distância muito grande. E quando aquela criatura passa, tem alguém que diz assim: eu não tolero aquela criatura, não aceito de forma nenhuma. Você corta o caminho para não passar junto daquela criatura. Sabe o que é isso? É energias contrárias. Mas, quando a criatura consegue tomar dessa água que Jesus ofertou à mulher samaritana, vou falar com a minha pessoa, né? Me juntando a cada um de vocês, nós vamos compreendendo que, embora exista ainda essa diferença de energia, né, mas que nós possamos enfrentar essa criatura com palavras amorosas, embora ele não aceite. Mas é a nossa meta. Jesus criou um grupo de irmãos com ele no trabalho, mas ali dentro tinha uma pessoa que não era diferente dos demais, entende? Mas ele amava aquela criatura, e foi através daquela criatura que ele chegou à cruz. Mas logo depois que Jesus desencarnou, ele se lembrou-se daquele irmão. E foi o primeiro passo dele, o primeiro trabalho foi de ir em busca daquela criatura que estava numa região que merecia estar lá, no momento.
e foi junto com os anjos. Veja que o amor supera a tudo. E esse amor Jesus tem para conosco. Deus, o nosso Pai de infinita bondade, tem para conosco. E é preciso que nós possamos trazer para dentro de nós essa compreensão. Primeiro, é deixar de caluniar, de ofender, de derramar sobre aquelas criaturas, pensamentos deletérios, doentios. Não, é um ser humano que está na terra para aprender. E que possamos, mesmo que ele não aceite a nossa fala, a nossa aproximação, mas ao avistar aquelas criaturas, vamos erguer os nossos pensamentos para o alto e dizer: Deus, abençoa aquele irmão, aquele teu filho. Que coisa, é fácil de aplicar, mas para tal é preciso amar, é preciso entender as lições de Jesus. Bom, depositar confiança numa pessoa, sabendo que esta lhe quer mal, ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude entre pessoas que desconfiam uma das outras. Não pode haver essas manifestações de simpatias que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Olha, nós estamos nesse momento junto com Maria José da Silva, Raimunda Danta, Rosa Pimentel, Norma Alves, Janete, etc, 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 Aline, né? Portão, minha cunhada, que está aí junto com também a definência. Então, nós temos essa aproximação, essa energia boa, sadia, né? E que Deus abençoe a todos vocês. E que para mim é uma felicidade tamanha, prezado irmão, estar nesse momento na condição daquele professor que ainda está ensinando o beabá. Eu sou assim, pequenino, mas amo tanto a vocês. E que Deus nos dê a energia necessária que nós precisamos tanto para vivenciar essa aproximação através desses conhecimentos, nos tornar cada vez mais amigos, nos tornar mais irmãos amorosos uns para com os outros, né? Aprendendo também a não esquecer aqueles irmãos diferentes ainda, prezados irmãos, né? E quem sabe que num futuro tão distante ainda, nós possamos estar com eles, nos abraçando uns aos outros, falando de amor, levando a mensagem de Jesus em toda parte, porque é isso que o nosso Pai Celestial quer de cada um de nós. Nós vamos aqui buscar se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime desses princípios, porquanto, como eu já li, quero relembrar, a porta de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo, né? Nós, enfim, a diversidade da maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física e da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável fluido. Daí a diferença das sensações que se experimenta. A aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre ele e os amigos. Se este preceito parece difícil praticar, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo
o mesmo lugar, uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento. A razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater. Ao contato de um amigo, amar os inimigos é não lhe guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhe sem pensamento oculto e sem condições. O mal que nos causem e não opor nenhum obstáculo à reconciliação, nenhum obstáculo, não opor, prezados irmãos. Quando aquela criatura abre o espaço para nós, devemos abraçá-lo, ter conosco como aquele filho pródigo que voltou à casa do pai. Fazer com ele a reconciliação. Essa é a nossa meta, seja aqui, seja acolá, seja agora ou seja ainda no futuro. A nossa meta é fazer a reconciliação, né, para com aqueles que antes não faziam mal e que hoje aprendeu também as lições, porque essas lições elas foram distribuídas para todas, que é o Evangelho. Vamos lembrar muito bem disso. O Evangelho. Essa é a nossa meta, é a nossa fortaleza, é a nossa água que nós temos que saciar a nossa sede. Não devemos esquecer de tal condição para nos sermos realmente felizes. A hora passa rapidamente, para que foi 10 minutos que eu comecei, mas vamos agradecer ao Senhor do Universo. Primeiro quero agradecer a vocês, queridos irmãos, ouvir essa criatura que muito falta aprender, né? Mas estamos aqui cheios de vontade. Que Deus abençoe a todos que estão presentes, a todos os seus familiares e amigos, e assim sucessivamente a toda a humanidade. Que Deus, o nosso Pai amoroso, o nosso Pai bondoso, Deus de infinita bondade, que nos ensinou todas essas lições através do seu Filho Jesus, e disse: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta teus humildes filhos, pecadores, na luta deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Boa noite, queridos irmãos, que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade, que assim seja. Abraço fraterno.